Amada igreja, o tema da mensagem dessa noite é cartas de amor. Vira para quem está do seu lado e fala assim, a mensagem de hoje, pode falar para ele, pode falar, não tenha vergonha não. Fala assim, ei, a mensagem de hoje é cartas de amor. Amém. Foca em mim. Quem aqui já recebeu uma carta de amor? Levanta a mão. Carta escrita, manuscrita. É bom ou não é? Quem aqui já escreveu e não foi correspondido? Ô Léo, a Thaís não te respondeu, cara? Ai, tadinho dele. Eu sou da época daqueles homens que ainda mandavam cartas. Só que das cartas que eu enviava, muitas vezes elas eram curtas, pequenas, em forma de bilhete, mas ali sim tinham a carta, porque eu amo escrever. Pessoas que me conhecem muitas vezes, quando nós conversamos pelo WhatsApp, dificilmente eu mando áudio, eu prefiro escrever. E como é bom escrever. E como é bom receber carta de amor. Samantha, é bom, não é? Só que com o passar do tempo, o hábito de escrever cartas ficou para trás. Porque afinal de contas, com o avanço da nossa tecnologia, hoje as cartas que podemos de repente escrever, elas são digitadas. Ou simplesmente são áudios gravados, porque o tempo está muito corrido. E ficou para trás, está ficando para trás, você escrever cartas. Porque a carta nada mais é do que o meio de comunicação mais antigo desse mundo. E cartas de amor, muitas vezes quando a gente fala de um tema desse, nós automaticamente ligamos ao amor que nós sentimos por uma outra pessoa. Quão bom é receber uma carta apaixonada de alguém. Porque ali você se sente amado. E como é bom se sentir amado, sim ou não? É muito bom se sentir amado. Mas as cartas de amor que eu vou falar essa noite, elas estão registradas aqui. Porque a Bíblia, ela é uma carta de amor escrita para cada um dos seus filhos. O amor do Pai, o amor que Ele tem por mim e por você. Ele usou homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever cada palavra que aqui está. E por mais que destes livros que aqui estão no conjunto que formam a Bíblia, existem muitas palavras de exortação, existem muitas palavras que tentam nos direcionar pelo caminho certo que devemos seguir, e não deixa de ser cartas de amor. Porque Deus nos ama tanto como filhos, Ele muitas vezes nos exorta em amor. E nós precisamos entender isso. Que quando nós recebemos uma pancada de Deus através da palavra, quem aqui gosta de receber palavra de exortação? Levanta a mão. Meia dúzia. Levantaram tímido sim, né? Eu sou da época da época não, ainda sou dessa época, né? Nossa amada pastora, quando ela sobe nesse altar, eu falo assim, eita, lá vem pancada. Mas bate porque é bom apanhar. Porque eu me recordo muito bem que eu apanhava da minha mãe com galho de goiabeira seco. Não era com cinta, não era com chinelo. O galho de goiabeira ficava secando em cima do telhado. E quando eu saía fora do caminho, na época eu não gostava não. Mas hoje eu vejo quão foi bom
as pancadas que eu recebi. Porque por muitas vezes a exortação, ela nos faz crescer, ela nos coloca para pensar, ela nos dá um direcionamento de um caminho certo que devemos seguir. Amém? Então a mensagem de hoje, ela entra nesse sentido, como cartas de amor ao Senhor, do Senhor demonstrando o amor dele para nós. Porque, como eu já disse, a carta é o meio mais antigo de comunicação do mundo. Para que possa se estabelecer um diálogo entre duas pessoas ou comunicar algo a uma ou mais pessoas. O meio de comunicação antigo, mas o meio de comunicação muito eficaz, que passa a ser eficaz até o dia de hoje, mesmo com o avanço da tecnologia. Mesmo que os carteiros hoje são utilizados apenas para levar boletos para a sua casa. E nem tanto assim. Porque eu ficava muitas vezes ansioso em receber cartas. Hoje, quem mais utiliza esse meio de cartas manuscritas são pessoas encarceradas, que por alguma dificuldade de comunicação digital, eles precisam se comunicar com seus entes queridos, com seus parentes, através de cartas. E eu creio que aquelas pessoas que estão ali, numa prisão, o que mais alegra o coração delas, principalmente quando elas não podem receber as visitas pessoais, eu acredito que o mais anima o coração delas é quando essas pessoas recebem uma carta dos seus familiares. Eu já tive parentes nessa condição, e eu vi ali as declarações de amor, as preocupações, a comunicação estabelecida ali pela escrita. E eu vejo o quanto isso é importante. Mas, para você que tem um mínimo de conhecimento teológico, sabe que a Bíblia traz consigo muitas mensagens enviadas por cartas manuscritas. A exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu cartas para várias igrejas, ali manifestando muitos elogios e exortações também para determinados grupos de pessoas, a fim que sua mensagem, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, gerasse o verdadeiro arrependimento às pessoas que estavam sendo destinadas. O apóstolo Paulo, ele escreveu 14 cartas. Ele escreveu Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, todas cartas escritas por Paulo. Só que na Bíblia nós também podemos encontrar cartas escritas como Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas. E se nós tirarmos os 4 evangelhos e os Atos dos Apóstolos, as cartas marcam e compõem o Novo Testamento. Porém, dentro desses livros que aqui nós encontramos, talvez o menos admirável pela grande maioria dos cristãos seja o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, nós encontramos ali 7 cartas que foram enviadas para 7 igrejas do Apocalipse. Eu, sinceramente, no começo da minha caminhada, quando eu comecei realmente a ler a Bíblia, o livro que eu menos gostava de ler era Apocalipse. Porque eu tinha medo das revelações dadas a João do que poderia acontecer. E um livro também com entendimento muitas vezes difícil ao nosso saber tão limitado. Mas conforme eu fui estudando, eu fui entendendo o intuito de Apocalipse. Conforme nós fomos estudando, eu fui entendendo que é uma carta de amor exortando os seus filhos para que permanecessem no caminho certo, para que todos pudessem alcançar a salvação. E com base nessas cartas, a mensagem dessa noite trará uma reflexão
sobre a conduta nossa do dia a dia. Nossos ouvidos se agradam em ouvir mensagens que motivam a nossa fé. Mensagens que massageiem nosso ego. Mensagens que nos trazem esperança. Mensagens que nos fazem nos sentirmos mais leves e sair daqui da igreja sorridentes, saltitantes. A igreja de hoje está acostumada com o evangelho doce. A igreja de hoje está acostumada com o evangelho que só massageia o ego. A igreja de hoje está acostumada com o evangelho amoroso. A igreja de hoje, a igreja de Jesus na terra, tem falado pouco sobre a salvação. Porque a igreja de Jesus aqui na terra está preocupada em apenas agradar a multidão. E se importa apenas em falar o que a igreja quer ouvir e não o que a igreja precisa ouvir. Hoje nós estamos pertencendo a essa geração que se acostumou com esse evangelho, que Jesus é apenas amor, que Deus é apenas amor. A igreja de Jesus está mal acostumada, porque quer entrar por essas portas para ouvir exatamente o que ela quer ouvir, mas não o que precisa ouvir. Nos tornamos muitas vezes fracos na fé, pois não estamos mais preocupados com a salvação, e sim como podemos ser vencedores aqui na terra. O quanto de tesouros eu posso acumular aqui na terra e poder desfrutar dos prazeres carnais. É isso que o evangelho de hoje tem pregado. Apenas o que você pode alcançar, apenas o que você pode conquistar, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que nem o mal me alcançará. Varão valoroso, você é vencedor. Sim, você é vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Desde que você ande e viva o evangelho. Ande na palavra e viva o evangelho. Porque simplesmente pregar o evangelho, ler sobre o evangelho e não praticar, não vai nos levar a caminho nenhum. Ah, mas porque eu leio a Bíblia. Grande coisa que você lê a Bíblia. Se você apenas ler a Bíblia e não praticar o que está escrito na Bíblia, grande coisa você está fazendo. Desculpa da forma que eu estou falando aqui, mas é o que Deus determinou para essa noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Somos todos dignos de compaixão. Porque a nossa mentalidade está limitada no que Deus pode nos dar. Eu tenho conhecido muitas pessoas que entram por essas portas a fim de receber do Senhor o que ela veio procurar, e se ela não encontra, ela sai, porque Deus não deu o que eu queria. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão ouvindo sair mensagens, muitas vezes desse altar, que nós iremos receber tudo que nós pedirmos. Só que por muitas vezes tem faltado a exortação necessária para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. E se nós andarmos em obediência, Deus sim vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Só que se Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. Mas isso nós não estamos acostumados a ouvir. A nossa esperança ela está limitada a apenas o que nós podemos conquistar. O que apenas está ao alcance das nossas mãos. Nós precisamos entender que nós precisamos nos preocupar mais com a nossa salvação do que nós vamos conquistar amanhã ou depois. Muitos de nós estamos ofertando e dizimando no altar do Senhor,
querendo algo em troca, fazendo algo por barganha. Porque se eu depositar ali 10, 20, 30, 50 mil, Deus vai me abençoar. E por muitas vezes nós passamos a tratar a Deus como uma moeda de troca e não pode ser assim. Por muitas vezes nós estamos trabalhando na obra do Senhor como moeda de troca, porque Deus vai me recompensar. Porque se eu fizer isso para Deus, Ele vai me recompensar. Nós não fazemos nada mais por amor. Esses dias atrás eu preguei uma mensagem lá em Jacupiranga falando mais ou menos sobre isso. Porque hoje a Igreja de Jesus passou a ter voluntários. Porque eu sou voluntário. Só que voluntário trabalha na obra quando ele quer, como ele quer, se ele tiver tempo. Perdeu-se a característica da Igreja de Jesus trabalhar na obra como servo de Deus, servindo, sem ter nada em troca. E o servo muitas vezes ele é comparado a um escravo. Ei, som. Escravo não tem recompensa, escravo não tem reconhecimento. E se você tem feito a obra de Deus procurando reconhecimento, desculpa, mas você perdeu. Perdeu o seu tempo. Ou faça por amor, ou nem sequer faça. Deus não precisa do seu favor. Deus não precisa do nosso favor. Amém? Faz por amor, por tudo que Ele já fez por nós. Abra a sua Bíblia, por gentileza, e permaneça com a sua Bíblia aberta em Apocalipse, por favor. Capítulo 2, versículo 1 em diante. A versão que eu vou ler é a versão NVI. Nós vamos falar hoje sobre as 7 cartas que foram escritas para as 7 igrejas do Apocalipse. Então permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Apocalipse, pois nós vamos ler todas essas cartas, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não... Obrigado, Fernando. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Os nicolaítas nada mais eram que os falsos profetas que pregavam as falsas doutrinas contrárias às doutrinas de Jesus. Como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Até aí. Amados, a primeira carta, a carta escrita para a igreja de Éfeso, ela trazia ali uma mensagem. E nessa mensagem ela elogiava a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, ela rejeitava o mal. Ela perseverava e era paciente e também trabalhadora. Porém, essa igreja havia
abandonado o primeiro amor a Jesus. E conforme nós formos lendo, conforme a gente for lendo essas cartas, eu queria que você tentasse se identificar com alguma igreja como essa. Porque nós somos o corpo de Cristo, que juntos nós formamos a igreja de Jesus. E por muitas vezes, nós nos sentimos justificados, porque nós somos trabalhadores, como as pessoas da igreja de Éfeso, porque nós rejeitamos o mal. Afinal de contas, eu sou crente, afinal de contas, eu caminho com Jesus, eu rejeito o mal. Eu tenho enfrentado lutas diárias na minha vida, nas minhas áreas emocionais. Eu tenho enfrentado lutas, sabe, na minha área financeira, mas eu tenho perseverado como a igreja de Éfeso. Por mais que eu tenha passado por todos esses problemas, por todas essas lutas, eu, como a igreja de Éfeso, eu tenho sido uma pessoa paciente. Como eu já disse aqui, eu tenho trabalhado muito na obra de Deus. Afinal de contas, eu sou um obreiro na casa do Senhor, eu trabalho muito. Só que ouça exatamente o que Jesus revela à sua igreja através dessa carta. Porém, você abandonou o seu primeiro amor a Jesus. Por muitas vezes nós estamos nos comportando como a igreja de Éfeso. Nós somos trabalhadores, nós somos dedicados à obra do Senhor, nós rejeitamos o mal, nós perseveramos, nós somos pacientes, mas nós perdemos a essência. E que essência é essa? Abandonar o primeiro amor. E quando nós abandonamos o primeiro amor, o candelabro pode ser retirado de nós. E o que significa o candelabro ser retirado de nós? O candelabro, no Antigo Testamento, ele armazenava as luzes necessárias para guiar o caminho. Imagine se Jesus for retirado de você. Imagine se a palavra for retirada de você. Por onde nós iremos caminhar se nós não caminharmos através da luz da palavra de Deus? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado para não abandonar o primeiro amor. Amém? Apocalipse, capítulo 2, agora no versículo 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Isso sim é ser vencedor. A igreja de Esmirna suportava o sofrimento dando graças, não recebendo nenhuma crítica do Senhor, mas recebeu uma orientação para ser fiel até a morte. Isso sim, essa igreja de Esmirna, ela recebeu apenas elogios, não recebeu críticas, mas ela recebeu uma orientação que ela continuasse sendo fiel até a morte. Porque se ela continuasse sendo fiel até a morte, ela não sofreria a segunda morte. E o que é a segunda morte? A primeira morte é aquela que todos temem. A morte física, a morte onde que todos nós iremos passar.
Porque todos nós estamos numa fila invisível da morte, nós não sabemos qual a nossa senha e nós podemos morrer hoje, amanhã ou depois. E muitos de nós estamos preocupados apenas com essa morte física, e não tem se preocupado com o que eu tenho dito aqui, com a segunda morte, porque após nós estivermos sendo arrebatados aos céus, se muitos ficarem, podem passar pela condenação interna que é a segunda morte. Então, se a igreja de Jesus, se todos aqui nós formos arrebatados e nos encontrarmos com Jesus lá nos céus, apenas as nossas obras serão julgadas, mas nós não perderemos a nossa salvação. Mas, se o arrebatamento acontecer, você ficar aqui, passar pelo período da tribulação e negar a Jesus, garanto uma coisa para você, você vai enfrentar a segunda morte. Por isso que nós precisamos ser fiéis até o fim. Amém? Apocalipse 2, do 12 ao 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não denunciou a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, portanto, arrependo-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca como um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? A igreja de Pérgamo não negava a sua fé em Jesus, mas tolerava a imoralidade sexual e a idolatria e as heresias. Heresia nada mais é do que o ensinamento contrário ao que está na Bíblia ou uma doutrina falsa. A igreja de Pérgamo era chamada ao arrependimento. E de repente você vai falar assim, mas como eu posso me comparar de repente a uma igreja como essa, a igreja de Pérgamo? Porque eu não nego a minha fé em Jesus. Porque todos nós que aqui estamos, nós estamos aqui, nós estamos caminhando com Cristo e nós não negamos a nossa fé em Jesus. Porém, nós precisamos nos atentar que mesmo não negando a nossa fé em Jesus, nós não podemos tolerar em nossas vidas imoralidade sexual. Nós não podemos tolerar em nossas vidas idolatria. Idolatria essa, muitas vezes, pelos pastores da igreja, por levitas, por homens de Deus. Idolatria pelo próprio dinheiro. Idolatria por alguém da sua família. Ah, perfeito. Eu não neguei minha fé em Jesus. Eu reconheço Jesus como meu único Senhor e Salvador. Mas não pega nada, sabe? De repente eu vou tolerar a imoralidade sexual na minha vida. É normal. Eu tolerar de repente idolatria. E a igreja de Pérgamo, assim como a igreja de Jesus aqui na terra, Bola de Neve Peruíbe, é chamada, sabe a quê? Ao arrependimento. O verdadeiro e genuíno arrependimento das nossas práticas que desagradam ao nosso Senhor. E essas cartas de amor estão sendo escritas não foram escritas apenas para essas 7 igrejas, mas nós podemos representá-las aqui na terra também. Porque é uma carta de amor, de exortação ao Senhor, à sua igreja. Apocalipse capítulo 2, do 18 em diante agora diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva:
Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza com seus ensinos. Ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer. E tirarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependerem das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira era bem vista pelo seu amor. Ela era bem vista pelas suas obras. Ela era bem vista pelo seu serviço. Ela era bem vista pela fé, pela perseverança, inclusive pelas últimas obras numerosas, mais do que as primeiras. Mas também tolerava cultos idólatras, a imoralidade e a prostituição, precisando assim se arrepender e ser fiel a Cristo, pois o julgamento está vindo. Vocês acham que tem alguma semelhança com as igrejas de hoje, sim ou não? Obviamente que ninguém vai admitir, e nem é um intuito aqui que alguém admita que tolera esse tipo de coisa. Mas são cartas de amor, escritas por Deus para a sua igreja, não apenas daquela geração, mas dessa geração também. Muitos elogios são dados aqui a todas as igrejas, mas também grandes são as exortações. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e os seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apagarei o seu nome do livro da vida. Esse texto, ele confronta diretamente aquelas pessoas que têm um pensamento de que, se eu aceitei Jesus, se eu desci as águas do batismo, eu estou salvo. É pela graça, porque apenas eu preciso reconhecer que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Basta eu reconhecer isso, eu estou salvo, porque o meu nome foi escrito no livro da vida. Só que a palavra nos diz que o nome no livro da vida pode ser retirado. Texto, Bíblia diz isso.
Porque não adianta eu aceitar Jesus e não viver a palavra de Jesus. Eu posso estar caminhando com Ele, achando que eu estou salvo. E de repente o meu nome nem no livro da vida está mais escrito. Porque eu fiz questão que Deus retirasse meu nome do livro da vida, pelas minhas atitudes aqui na terra. Então a igreja de Jesus está sendo chamada ao verdadeiro arrependimento, amém? Porém, nessa igreja, tinha alguns que não tinham contaminado suas vestes. Porém, era uma igreja que parecia viva, mas estava morta. Igreja morta é a coisa mais triste para Jesus. Uma igreja avivada alegra o coração de Jesus. Nós temos batido muito isso no Mergulho na Palavra. É ou não é, Leandro e Priyanka? É ou não é, Marcelo? Temos batido muito nisso no Mergulhando na Palavra. O avivamento tem que começar em nós, a chama tem que começar em nós. Todo mundo se prepara para levantar um altar de adoração. Os levitas se preparam, oram, adoram o Senhor. E parece que não rompe, porque tem uma igreja que parece que está viva, mas está morta. Vamos adorar Jesus? Aleluia, aleluia, Jesus. Ei, vamos orar, Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Caramba, acaba logo esse culto. Santificado. Sua cabeça está lá fora, louco para ir embora. Gostaria muito que você tivesse a oportunidade de presenciar o que é uma igreja avivada. E nós, a começar por mim, por muitas vezes, preocupado com as nossas lutas, nós deixamos de viver o avivamento. Dos 6 eventos de maior importância na história que aconteceram, que ainda irão acontecer, um deles é o avivamento. E para que serve o avivamento? Para preparar o caminho de Jesus, para Ele voltar para buscar a tua igreja. Ele não tem encontrado muitas vezes uma igreja avivada, tem encontrado uma igreja que respira, que anda, que parece que está viva, mas na realidade está morta. E não pode ser assim. Jesus tem nos chamado ao arrependimento. Jesus tem nos chamado para nos fortalecer na palavra, viver a palavra, voltar às práticas do primeiro amor. Pois eu tenho certeza, quando você estava apaixonado, você estava no primeiro amor, você entrava por essas portas ou por outra igreja qualquer, quando estava rompendo o louvor em adoração, você clamava, você bradava, você adorava em espírito e em verdade. Hoje nem abrir a boca você abre, você coloca a mão no bolso e fica assistindo os levitas aqui louvarem. Por quê? Você está com uma igreja como essa daqui, parece que está viva, mas na realidade no seu interior você está morto. E não pode ser assim. O Senhor nos chama para nos arrependermos e para nos fortalecer, voltar às práticas do primeiro amor. Queremos sim a salvação ou não? Quem quer que salvação? Eu. Com esse ânimo. Apocalipse 3, do 7 em diante, diz ao anjo, a igreja de Filadélfia, o anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheço que eu o amei, visto que você guardou minha palavra de exortação, a perseverança, e também guardarei hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve. Retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei o vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali
ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia era uma igreja que perseverava na fé, obedeciam a Cristo, honravam o seu nome, praticavam boas obras e não receberam nenhuma crítica de Jesus. A orientação que essa igreja recebeu foi permanecer fiel a Jesus. E o que Jesus espera de nós, que sejamos como a igreja de Filadélfia. Porque no dia do arrebatamento, apenas uma igreja como essa será arrebatada. Apenas pessoas que se comportam como as pessoas dessa igreja serão arrebatadas. Desde que permaneçam fiéis a Jesus. Quem está gostando da palavra, aplauda Jesus enquanto toma água. Cartas de amor. O pai exorta o filho que ama. E não adianta torcer o nariz, porque ele não está nem aí para você. E para mim também, tá? Que começou em mim. Na madrugada de terça para quarta, vocês não têm noção como eu apanhei de Jesus. Porque essa mensagem não é apenas para vocês, começa na minha vida. O chamado arrependimento não é para vocês, começa em mim. Porque eu sou como vocês, eu só estou aqui em cima porque eu estou cumprindo uma escala determinada por Deus. Mas essa palavra começa em mim, começa para mim. Amém? E dói, eu sei que dói. Mas eu não posso negligenciar o que Deus mandou. Porque eu orei e pedi confirmação se era só para mim ou se era o que eu realmente tinha que ministrar. E Deus confirmou no meu coração que sim, é uma palavra para a igreja de Jesus. E eu faço parte desse corpo, junto com vocês. Eu sei que dói. Porque muitas das coisas que estão dizendo aqui pode fazer parte da sua vida. Assim como faz parte de algumas práticas minhas e Deus tem me chamado a arrependimento, amém? Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus, por ser uma igreja tão fraca. Nos perdoe, Jesus, essa noite. Apocalipse 3, do 12 em diante, fala sobre a igreja de Laodiceia. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus diz: eu conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se.
Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez essa seja uma igreja a mais conhecida pela igreja de Jesus de hoje. Porque por muitas vezes é a igreja mais pregada, são textos mais pregados, talvez você saiba de cor. Ah, se eu tiver morno... Obrigado, amor. Se eu tiver morno, de repente, Jesus pode querer me vomitar. E essa igreja é diferente das outras igrejas do Apocalipse, foi a igreja que não recebeu nenhum elogio do Senhor. Ela só recebeu críticas. Pois eles não eram frios e nem quentes, eram indiferentes e orgulhosos, mas eram chamados ao verdadeiro arrependimento. Você sabe o que é agir em indiferença? Imagine eu estar falando aqui, pregando sobre a palavra de Deus, e você olhando para o nada. Você está agindo de forma indiferente comigo que aqui estou pregando a palavra. E você já se sentiu assim? Alguém conversando com você e você indiferente a ela? É ruim ou não é? É ruim se sentir assim. E essa igreja se comportava dessa forma. Ela reagia indiferente ao que tinha que ser, indiferente a Deus. Tanto faz. Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia ela era rica. A igreja de Laodiceia, ela tinha muito poder aquisitivo. E o Senhor dizia a ela: mal sabe você que você é pobre. A igreja de Laodiceia, ela era conhecida como uma igreja que não precisava de nada. Uma igreja que tinha telão lindo, som maravilhoso, todos os seus membros tinham carros importados da época, tinham os melhores cavalos, tinham casas maravilhosas, tinha todo o conforto necessário, e essa igreja, ela fala assim: mas eu não preciso de nada. Mal sabia ela que era a igreja mais pobre, mal sabia ela que era a igreja mais cega, que não enxergava. E será que nós estamos nos comportando dessa forma como a igreja de Laodiceia? Será que nós estamos agindo com indiferença a Deus? Se por acaso esse é o seu caso, o Senhor te chama para o verdadeiro arrependimento. Porque se o arrebatamento fosse hoje, qual a igreja você representaria? A única igreja a ser arrebatada seria a igreja de Filadélfia. As demais igrejas ficariam no arrebatamento e talvez subiriam após o período da tribulação. O nosso comportamento hoje tem sido parecido com qual dessas 7 igrejas? Será que essas cartas conseguiram nos gerar arrependimento? Será que seremos verdadeiros com nós mesmos nesse momento? Se você começar a refletir por tudo que nós dissemos aqui, eu te pergunto nessa noite, qual seria a carta que você enviaria para Deus nessa noite? Se dê oportunidade, faça uma reflexão das suas condutas, com base no que foi ministrado aqui essa noite. Chegue na sua casa, hoje, ou amanhã pela manhã, você e Deus. Pegue uma folha de papel, uma caneta, e escreva para o Senhor. Reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas limitações, pedindo ajuda para Ele. Escreva uma carta de amor ao Senhor.
Quem aqui teria coragem de fazer isso? Que bom, 6 pessoas. Já é um começo. Se 6 pessoas têm essa coragem, 7. Glória a Deus por isso. Eu peço misericórdia ao nosso Senhor. E reconheço que preciso mudar minhas atitudes. Se eu quero receber a coroa da vida. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Duras foram essas palavras, Senhor. Duras foram essas palavras. Mas nós, como igreja, reconhecemos que somos uma igreja falha, que somos uma igreja que por muitas vezes nos comportamos como as igrejas do Apocalipse. Por muitas vezes nós ansiamos por palavras que nos trouxessem esperança, palavras que fortalecessem a nossa fé, palavras que massageassem o nosso ego. Mas, Senhor, hoje o Senhor escolheu exortar a Tua igreja, e eu me coloco como parte da Tua igreja e reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço que por muitas vezes me comportei com uma dessas igrejas. Eu te peço, Jesus, que nessa noite o Senhor mude, Deus, o meu coração. Que o Senhor coloque em mim, Deus, o verdadeiro arrependimento. O Senhor coloque em mim, Senhor meu Deus, atitudes novas. E que eu possa, Senhor meu Deus, ter as minhas preocupações voltadas às coisas eternas, às coisas espirituais, aqueles tesouros que a traça não pode comer, que a ferrugem não pode alcançar, que são tesouros aí no céu. Que eu possa, Senhor, a partir de hoje, Pai, ser cartas vivas, usadas pelo Senhor, para poder ministrar outras pessoas, que eu possa ser usado em amor por Ti, através de Ti. Eu tenho certeza que você está no seu lugar nesse momento, refletindo sobre tudo que você tem vivido, por todas as preocupações que têm dominado muitas vezes as suas insônias, muitas vezes você não tem conseguido dormir direito à noite, com preocupação, sofrendo com ansiedade, sofrendo muitas vezes com depressão, com seu coração angustiado, porque Deus não tem respondido às suas orações. Mas eu te digo essa noite que as nossas preocupações não podem se limitar às preocupações dos dias de hoje. O que vai acontecer amanhã, o Senhor está cuidando de tudo. Ele pede para você essa noite mudar o seu foco. Ele pede para você essa noite para que você possa orar por coisas eternas, que você possa se preocupar mais com a sua salvação do que com a sua conta bancária, que você possa se preocupar mais com a salvação do que o seu nome no SPC, que você possa se preocupar mais com a salvação do com que você vai comer amanhã, porque Ele cuida de você, pois Ele dá o alimento, inclusive aos pássaros, Ele veste os lírios do campo. Imagine você acha que Ele não vai cuidar de você? Ele tem cuidado de tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe suas dores, Ele sabe suas tristezas, e Ele não tem agido com indiferença, da mesma forma que nós temos agido com indiferença muitas vezes a Ele, ao amor dEle, à igreja dEle, à obra dEle. Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que nos prometeu.
Vamos adorar ao Senhor, porque Ele tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente das circunstâncias que você tem vivido. Ele tem procurado verdadeiros adoradores que andem como igreja avivada, preparando o caminho para o seu retorno. Adore ao Senhor.